Olá, pessoal. Boa noite. Alessandra Venâncio, treinadora de produto Marita. Hoje é terça-feira, são 20 horas pelo horário de Portugal e nós vamos falar um pouquinho sobre saciedade do nosso piscilipo que está presente no nosso café Burn Mais Control. Então, vamos aqui focar um pouquinho nesse assunto que é muito interessante e a gente sabe que é um café saborosíssimo, né? Delicioso e que faz assim uma verdadeira transformação no nosso organismo, né? É isso que a gente tem que falar, porque é o que ele realmente promove para nós. Ele é o café da redução de peso e hoje nós vamos falar desse Piscilipo que é registrado porque é exclusivo Marita, que é o nosso Psyllium microencapsulado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e quais são os benefícios desse consumo 3 vezes ao dia, diariamente no nosso organismo, tá? Então, primeiro a gente precisa entender o que é o psyllium. O psyllium ele vem, tá? É uma farinha, uma fibra que vem da casca da semente de uma planta chamada planta guovata. E essa fibra é natural e possui uma alta capacidade de absorção de água ou capacidade higroscópica, como é chamada, tá? Porque ela tem afinidade com a água. E ela tem capacidade de aumentar até 20 vezes o seu tamanho quando em contato com os líquidos, tá? Então, vamos aí, começando a pensar aí, tá? E esse dom que o psyllium tem é uma excelente opção para quem busca um emagrecimento saudável, combate e prevenção de uma série de doenças, principalmente ali no nosso intestino, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender. O psyllium, ele tem essa capacidade higroscópica, que é uma afinidade de aumentar em até 20 vezes o seu tamanho em contato com o líquido. Só que nós temos o piscilipo, tá? O nosso psyllium, ele não é um psyllium comum que eu encontro numa loja de produtos naturais a granel. Ele é um psyllium trabalhado, microencapsulado com total tecnologia, de uma forma onde a gente aproveita só o que é necessário para nós, o nosso organismo, numa quantidade menor, mas com uma capacidade maior, tá? Então, o piscilipo, ele amplifica essa capacidade de aumentar em 20 vezes, e na concentração que nós temos no piscilipo, nós podemos ter esse aumento em até 60 vezes, tá? O que isso significa no emagrecimento? Significa que o piscilipo, ele age como um dos princípios da cirurgia bariátrica, tá? Só que sem todos os efeitos colaterais dessa cirurgia. Então, uma pessoa que a gente sabe que uma pessoa que passa por essa intervenção cirúrgica é uma cirurgia muito delicada, cheia de riscos. E após essa cirurgia, as pessoas perdem a capacidade de absorção de micro e macronutrientes. Por quê? Porque uma parte do intestino delas é retirada e é a parte onde é feita a absorção de nutrientes. Tá? Então, a pessoa ela vai perder muita massa magra, ela vai perder muito líquido, e lá no final ela vai perder gordura se ela perder, tá? Então ela tá perdendo peso, mas ela não tá perdendo gordura. Ela tá perdendo o que é muito importante, ela não poderia estar perdendo. Fora as outras complicações, a parte psicológica que fica alterada, porque vai mexer na parte fisiológica, na parte hormonal. Então, é uma pessoa que vai ter que cuidar muito pro resto da vida, né? Sofrendo com esses efeitos indesejáveis, tá bom? E o piscilipo, ele vai ter esse primeiro princípio de que, porque na cirurgia bariátrica, no bypass principalmente, a gente vai reduzir o tamanho do estômago e vai tirar uma parte do intestino onde é feita a absorção de nutrientes. Então, o que é o principal para mim aí? Reduzir o volume do estômago. O nosso estômago é um músculo e ele tem capacidade de extensão. Então, quando a pessoa tem aquele hábito de comer muito, o estômago vai se adaptando ao volume dessa pessoa, tá? E aí, na cirurgia bariátrica, ele reduz a 50 ml, se eu não me engano. Porque depois ele vai estender novamente, tá? Mas ele é reduzido a 50 ml
por exemplo. E o pisilipo, ele promove isso, tá? O pisilipo, ele é microencapsulado, ou seja, ele é concentrado e protegido. E essa cápsula, ela só rompe lá em contato com o nosso ácido gástrico. Então, o que que acontece? No momento em que o café burn chegar ao nosso estômago, a gente não vai ter gel na xícara, a gente não vai ter uma gelatina de café, a gente vai tomar um café super saboroso, que quando chegar lá no nosso estômago, em contato com o ácido clorídrico ali do nosso estômago, que é o nosso suco gástrico, ele vai romper e vai aumentar de tamanho em até 60 vezes. Isso implica em quê? Implica em fazer um gel que vai preencher um volume dentro do nosso estômago, reduzindo a nossa capacidade de encher esse volume todo. Então, neste momento, meu cérebro vai começar a receber mensagem, tá? De que eu não estou precisando comer o que eu comeria. E mesmo se eu tentar comer o que eu tenho costume de comer novamente, normalmente, o volume que eu tenho costume de comer normalmente, eu não vou conseguir. Então, o primeiro benefício é saciedade mecânica causada pela mucilagem, pelo gel formado pelo pisilipo, que vai ocupar uma parte do meu estômago, tá? Segundo princípio, nós vamos ter redução da ingesta calórica. Porque se eu comia meio quilo numa refeição e eu vou comer 200 gramas, por exemplo, isso quer dizer que eu vou reduzir também a quantidade de calorias que eu comeria. Então, eu vou reduzir a minha ingesta calórica. E esse déficit calórico vai me ajudar também a emagrecer. Terceiro princípio, se eu estou com saciedade, eu consigo escolher melhor o que eu vou comer, porque eu não estou morrendo de fome e nem estou com compulsão e nem vou ficar beliscando o dia todo, porque eu não tenho essa necessidade, tá? Então, terceiro princípio aí. Quarto princípio do pisilipo. Depois que ele fizer tudo isso lá no estômago, ele desce para o intestino. Primeiro benefício dele no intestino, ele vai captar o excesso de carboidrato e gordura da minha alimentação e não vai deixar o meu organismo absorver. Ou seja, quando essa comida for processada e virar macro e micronutrientes e for lá para ver a porta do fígado, tá? O meu cérebro vai receber uma mensagem que vai falar assim: olha, a Alessandra comeu, mas ela não trouxe muita energia para a gente. Então, sabe o que vai acontecer? Nós vamos precisar usar as gorduras da Alessandra que estão guardadas, a nossa reserva. E aí o nosso corpo vai ser obrigado a trabalhar com a reserva que ele já fez, que são essas gorduras que a gente tem armazenada no corpo, para transformar em energia para as nossas células trabalharem, porque elas não param. Tá? O nosso organismo não para e as nossas células precisam de ATP o dia todo, que é o seu combustível, a sua gasolina. Então, no momento em que faltar da minha alimentação, meu cérebro recebeu essa mensagem que faltou glicose e gordura, ele vai fazer o quê? Ele vai ser obrigado a buscar nos nossos depósitos, tá? Onde lá ele guardou para o momento em que faltasse. Então, esse é o momento. Então, toda vez vai acontecer todo esse mecanismo. Então, a gente vai, em 3 refeições do dia, ter saciedade, reduzir o volume de alimento, reduzir a ingesta calórica, reduzir a absorção de glicose e de gordura da nossa alimentação, tá? E com isso, o nosso corpo vai ser obrigado a usar as reservas que ele fez para o momento em que faltasse. Então, esse é o momento. Então, em toda refeição que a gente tomar o burn, vai acontecer todo esse processo. E isso é só do pisilipo que eu estou falando, tá, gente? Eu não estou falando dos outros ativos, estou falando só do pisilipo. E para finalizar, esse gelzinho, ele vai continuar passeando no nosso intestino e fazendo uma limpeza suave, de uma forma suave, sem prejudicar o intestino, e vai tirar tudo que está ali impregnado de toxina que não saiu. E para finalizar de vez, o pisilipo é um pré-biótico, então enquanto ele está passeando ali no intestino, ele vai fermentar
e vai alimentar a nossa microbiota intestinal, o que implica em aumento da imunidade, melhora da absorção de nutrientes no nosso organismo e também melhora da produção e equilíbrio de vários hormônios que são muito importantes para o emagrecimento, como o GH, serotonina, que é o hormônio do bem-estar, prazer e controle da dor, tá? E o GH é o hormônio do crescimento, que na fase adulta ele é muito importante para que a gente mantenha o peso correto e a massa magra correta, tá bom? Então, isso tudo em relação ao psíquico. É que eu vou usar o café Burn para ter esses benefícios mínimo 3 vezes ao dia, em horários chaves, para que você consiga esse efeito todo que eu estou falando para vocês. Primeira dose, junto ao desjejum ou ao pequeno almoço. É junto, não é em jejum, tá? Se você não tem hábito de comer nada pela manhã, você coma pelo menos uma fruta ou um pedaço de queijo para que você tome o café Burn. 30 minutos antes do seu almoço e a última dose entre 17 e 19 horas. Por quê? Porque café é estimulante e à noite a gente já precisa baixar o metabolismo para que a gente tenha o sono reparador, tá bom? Então, no máximo até as 19 horas a última dose do Burn. Eu vou ficando por aqui, nós ainda temos plantão aqui, ó, tem mais 1 hora de plantão e eu aguardo vocês lá no Instagram, @maritanetwork.e, com as suas dúvidas. Até semana que vem.